Irmãos, eu quero falar algo com vocês aqui nessa manhã. Eu falei aqui dessa campanha que nós vamos realizar aqui na igreja, que ela será um divisor de águas na vida de muitas pessoas. Mas você não precisa esperar até quinta-feira para você ver as coisas acontecerem na sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus do já. O nosso Deus é o Deus do agora. O nosso Deus, Ele pode fazer algo grande na sua vida agora, nesse instante, neste momento. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que existe uma realidade de uma nova vida para mim e para você. Nós estamos muito acostumados e moldados à vida que nós estamos vivendo. Só que além dessa vida aqui, tem uma vida nova que eu posso viver amanhã. Eu posso começar o meu mês de maio diferente de muitos meses de maio, de outros anos, se eu crer que o Senhor tem uma nova realidade para mim. Então diga assim comigo nessa manhã, diga assim: Deus tem uma realidade de uma vida nova para mim. Seja verdadeiro, não precisa responder, tá? Não precisa levantar a mão, não precisa balançar a cabeça, mas seja verdadeiro consigo mesmo. Quem não está cansado com a vida que está levando? Quem não gostaria de dar uma guinada aí na sua vida? Então é exatamente isso que nós vamos falar. Dar uma nova guinada nas nossas vidas. Ontem eu estava conversando com o pastor Evair, nós estávamos trocando uma ideia, e nós estávamos falando, irmãos, que depois dos 50, a gente vai perdendo as forças para muitas coisas. Enquanto a gente é jovem, a gente tem o vigor de correr atrás e fazer. Mas depois que a gente passa dos 50, irmãos, parece que um cansaço físico veio sobre o corpo da gente, e a impressão que tem é que a gente vai viver cansado até o último dia de vida nosso. Mas se eu acreditar que existe uma nova vida, uma nova realidade, eu posso viver algo sobrenatural de Deus ainda nos dias de hoje. Então, irmãos, olha só o que a palavra do Senhor vai nos ensinar nesta manhã. Eu quero fazer a leitura de Marcos capítulo 10, versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 52. Abra sua Bíblia aí, se você a trouxe de papel, sua Bíblia digital, ou se você quiser fazer o acompanhamento da leitura nos telões, fique à vontade. O importante é você participar do culto em nome do Senhor Jesus, tá bom, irmãos? Quem gosta da Bíblia de papel, amém? Quem gosta da Bíblia digital, amém? Quem gosta de acompanhar no telão, amém? Tudo é a palavra de Deus, amém, irmãos? Nós precisamos parar de julgar, sabe? Porque às vezes fala assim, mas agora usa o celular para pregar. Irmãos, não tem diferença nenhuma usar o celular e usar a Bíblia de papel. E às vezes a gente é preconceituoso com algumas coisas. Eu não gosto de usar óculos. Preciso usar óculos, não gosto. Então isso aqui, irmãos, foi a melhor ferramenta para mim conseguir enxergar as letras e ler com perfeição. Então, a gente precisa respeitar os irmãos, aqueles que gostam da Bíblia de papel, aqueles que gostam da Bíblia no celular, aqueles que gostam de participar fazendo a leitura através do telão, tá bom, irmãos? O importante é o teor da palavra. Então, nós vamos pegar o teor aqui. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Jesus lhe disse: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Só esse versículo aqui nós vamos fazer a leitura. Disse Jesus: vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho.
Amados, nós acabamos de ler aqui um texto que é o final de uma história de dor, amados. É o final de uma história de sofrimento, é o final de uma história de tristeza, é o final de uma história de desesperança na vida desta pessoa. Deixa eu só fazer uma interrupção aqui. Você não ia para lá? É de noite? Amém. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, relembrando aqui o que eu estava falando, essa história é o final de uma história triste, de dor, de sofrimento. Você pode talvez se perguntar nesta manhã, mas pastor, o que essa palavra vai ter a ver comigo neste dia de hoje? Porque amor, vocês são meus amores, irmãos. Se eu chamar vocês, claro, com todo respeito, a pastora Alessandra, de meus amores, vocês não vão ficar bravos não, né, irmãos? Nem pense, irmãos, que eu também estou me desviando dos caminhos, tá bom? Mas não é isso não, a gente tem que amar a noiva de Cristo, irmãos. E nós somos a noiva de Cristo. Domingo passado, o pastor Daniel, ele trouxe uma palavra aqui, que ele falou sobre os 7 Espíritos de Deus. E ele disse assim, mas às vezes os irmãos falam assim, pastor, bate, aí deixa o cajado na igreja. Irmãos, quem somos nós para bater na noiva de Cristo? A noiva de Cristo já foi muito judiada. A noiva de Cristo, irmãos, ela já foi muito maltratada. Então nós cristãos, nós precisamos amar a noiva de Cristo, que é a igreja. Então, irmãos, voltando aqui para essa história, amados, de tristeza, de sofrimento, de desesperança, nós vemos aqui, irmãos, agora o começo de uma nova vida de fé, o começo de uma nova vida, amados, de alegria e esperança em Cristo Jesus. Amados, aqui nós olhamos para a vida deste homem chamado Bartimeu. Ele era cego, era mendigo, faltava-lhe luz aos olhos e faltava também dinheiro no seu bolso. Estava entregue totalmente às trevas e à miséria, irmãos. Olha, eu quero dizer algo para vocês aqui nesta manhã. Não tem como ter um encontro com Cristo e não ter a vida mudada. Irmãos, muitos de nós já tivemos um encontro com Cristo, mas talvez ao longo da nossa caminhada, nós nos esfriamos espiritualmente e talvez estamos precisando novamente ter um encontro com Cristo, amados, receber um toque de Jesus, amados, voltar a ser apaixonados por Jesus, voltar a ter o primeiro amor novamente, em nome de Jesus. Amados, o primeiro amor, ele é tão lindo, o primeiro amor, ele é tão maravilhoso, o primeiro amor, ele não permite a gente ver falhas no outro, o primeiro amor não permite a gente ver as deficiências no outro. Oh, irmãos, o primeiro amor é a coisa mais linda, é como um casal que se conhece e começa um namoro, aquele noivo, ele fica admirando a sua noiva, ela é linda, ela é bonita, mas o tempo vai passando, o amor vai se esfriando, ele vai vendo que o cabelo dela não era aquelas coisas, ele vai vendo que o rosto dela não era aquelas coisas, porque quando o amor vai se esfriando, a gente vai começando a ver os defeitos. Então assim, irmãos, nós somos uma igreja abençoada, uma igreja que honra e exalta o nome do Senhor. Oh, irmãos, que nós possamos nos olhar com esse amor, porque é isso que vai fazer, irmãos, nós vivermos as maravilhas do Senhor. Irmãos, eu ouvi uma coisa esta semana, uma ministração que eu estava assistindo, amados, e o pastor estava falando sobre
Me lembra a palavra aí? A cultura da igreja. E, amados, nós já falamos várias vezes da cultura da igreja aqui, mas vira e mexe a gente se esquece dela. E aí ele disse assim, olha, não diga no seu púlpito que a igreja é um hospital. O pastor, ele ministrou muito forte nesse discipulado aí, sobre não chamar a igreja de hospital. Porque, irmãos, se você chama a sua igreja de hospital, se nós chamamos, que nem muitas vezes nós falamos aqui, que a igreja é um hospital, o que você imagina que é a cultura de um hospital? Você vai para o hospital, se você está doente, você fica internado, você é operado, e você se recuperou, o que você faz? Vai embora. E ele estava falando sobre isso, que a cultura de hospital é assim, as pessoas chegam, a gente ajuda, a gente cura, e quando elas se sentem curadas, libertas, elas vão embora. Porque a igreja prega uma cultura de hospital. Mas a nossa cultura é uma cultura de família, irmãos. É uma cultura de estar junto. É uma cultura de se apoiar, de se amar, de se respeitar, de honrar pai e mãe. Oh, irmãos, é uma cultura abençoada. Então, nós precisamos estar vivendo isso. E quando nós olhamos aqui então para Bartimeu, irmãos, que vivia uma vida miserável, ele entrou na cultura de Jesus, amados, ele viveu as maravilhas de Jesus, amados, a Bíblia diz que Bartimeu vivia à margem da vida, amados, da paz e da felicidade, mas um dia ele encontrou com Jesus, e este encontro produziu, amados, uma nova vida para aquele homem. Se você chegou, amados, aqui neste lugar, se você está aqui, irmãos, hoje, vivendo uma história de dor, sofrimento, tristeza, desesperança, eu quero dizer para você, que se você se encontrar com Jesus aqui na beira do caminho, a tua vida já não será mais a mesma, em nome do Senhor Jesus. Agora eu quero chamar você para dentro do texto, para nós vermos algumas coisas que este pequeno versículo, ele pode nos ensinar a respeito, amados, da realidade de uma nova vida. Amados, a primeira realidade que eu vejo aqui, é Deus falar conosco, é que Bartimeu foi salvo por Cristo. Irmãos, Deus não quer somente te curar, Deus não quer somente te libertar, Deus quer te salvar em primeiro lugar. Irmãos, a cura, a libertação é uma consequência da sua salvação. Tem muita gente hoje procurando só libertação, tem muita gente hoje procurando só cura, mas isso não é o mais importante dentro da igreja. O mais importante é a salvação, o mais importante é eu ter o meu nome escrito no livro da vida. O mais importante, irmãos, é quando Deus estende a sua mão e lá na palma dele está escrito o meu nome e o seu nome. Oh, irmãos, a salvação é a coisa mais importante que existe para mim e para você. Foi salvo, será curado e será liberto em nome do Senhor Jesus. Além da libertação, além da cura, além da salvação, ainda vem a prosperidade, porque, irmãos, nós somos um povo abençoado em nome do Senhor Jesus. Então, primeira realidade, Bartimeu foi salvo. Jesus podia simplesmente falar para ele: volte a enxergar, e ele se levantar e ir para um cabaré, esquecendo de tudo que ele viveu ali. Mas a primeira realidade é que ele foi salvo. A palavra diz, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Primeira coisa, salvação. Você está trabalhando pela sua salvação? Você sabia que salvação nós temos que conquistá-la todos os dias?
Porque todos os dias nós temos a oportunidade de perder a salvação. E quando você perde algo, é fácil de encontrar? Não é fácil, né, irmãos? Então, antes de perder, vamos conservar em nome do Senhor Jesus. Aquela caminhada, irmãos, ela era decisiva para Jesus. Ele tinha pressa e determinação, irmãos. A cidade de Samaria, amados, não conseguia detê-lo. Contudo, irmãos, o clamor de um cego, o clamor de um mendigo, o fez parar, amados. Aqui nesse texto, Jesus disse para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Amados, Bartimeu, ele creu, não por causa da clareza da sua visão, mas creu como uma resposta que ele ouviu de Jesus: vai, a tua fé te salvou. O que diz lá no versículo? Ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ei, meu irmão, minha irmã, se você é salvo, você precisa andar atrás de Jesus, você precisa seguir Jesus. Aonde Jesus estiver, você tem que estar. Porque muitas vezes nós cantamos isso: aonde o Senhor estiver, eu estarei, contigo eu viverei. Então, irmãos, entenda, houve salvação na sua vida, houve salvação na sua casa, seus olhos espirituais foram abertos. Amados, passe a seguir Jesus por todos os lugares da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bartimeu, irmãos, clamou pela sua cura, para os seus olhos serem curados, amados, e encontrou a salvação da sua alma. Bartimeu era cego no corpo, mas não em sua alma. Ei, meu irmão, muitas vezes nós somos cegos com os nossos olhos nus, mas a fé faz a gente enxergar coisas que esses olhos não enxergam. Ele se sentia um cego na deficiência. Agora você percebeu como que os cegos, eles têm um tato para as coisas. Uma vez nós trouxemos aqui um pastor chamado Cleiton. Ele era cego, é cego ainda. Toca e canta demais. Acho que é Cleiton Queiroz. E ele, quando ele veio aqui pregar um dia, ele saudou a igreja com a santa paz do Senhor. Aí ele falou assim: gostaria que a igreja ficasse de pé. A igreja ficou de pé. Lá no fundo, lá ficou um ou dois sentados. Ele falou assim: o irmão que está sentado aí no fundo pode se colocar de pé? Aí ele virou para o outro lado e disse: moça, você que está sentada aí na última cadeira, você pode se colocar de pé? Como é que um cego sabe disso, irmãos? Como, Fernando? Fernando estava aqui, o Fernando viu isso. E tantas coisas que ele falou aqui, as revelações que ele trouxe. Ele olhava para as pessoas no meio da igreja, e ele dizia: ei, você aí que está de camisa verde, Deus manda te falar isso. Como é que ele sabia que estava de camisa verde? Porque o cego, irmãos, ele adquire uma experiência de não depender dos seus olhos físicos. Ele começa a enxergar no espiritual. E Deus, irmãos, quando abre a vista no espiritual, seja cego, seja não cego, você começa a ver coisas que mais ninguém está vendo. Por isso, irmãos, que quando você entrar num culto como este, você tem que falar para Deus: Deus, abre os meus olhos.
tira todas as escamas espirituais que possa existir nos meus olhos, porque eu quero ver, eu quero enxergar o sobrenatural do Senhor nesse lugar. Pai, eu quero ver as tuas maravilhas. Abre os meus ouvidos, Senhor, para que eu possa ouvir a tua voz. Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir o coral celestial cantando aqui dentro deste lugar. Oh Senhor, abre as minhas narinas, para que eu possa sentir o teu perfume caminhando em nosso meio. Oh Senhor, abre os meus lábios, para que eu possa falar as palavras certas de adoração neste culto. Oh Senhor Jesus, toma minhas mãos, toma os meus pés, e adestra para a guerra, adestra para a batalha. Oh Jesus, eu quero te ver, eu quero te ouvir, eu quero te sentir. Eu quero, Senhor, te sentir, eu quero ser tocado. É um desejo. Nós temos que ter esse desejo dentro do nosso coração, irmãos. Bartimeu, ele teve esse desejo quando ele decidiu, amado, seguir Jesus. Os olhos do seu entendimento estavam abertos. Ele viu coisas, irmãos, que outros não tinham visto. Ele viu, irmãos, que Jesus era o Messias esperado, o Todo-Poderoso. Como então, amado, os olhos da sua alma, fechados ou abertos, ele poderia ver? Então, irmãos, segunda coisa que eu aprendo aqui nesse versículo, recapitulando aqui a primeira, Bartimeu foi salvo por Cristo. Segunda realidade, Bartimeu foi curado por Cristo. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão. Glória a Deus, aleluia. Jesus não apenas perdoa pecados e salva a alma, mas também, irmãos, cura e redime o corpo. Nós estamos vivendo uma era de enfermidades, irmãos. Dá dó ir no hospital. Dá dó de ver a quantidade de pessoas aguardando do lado de fora para receber um atendimento médico. É triste, irmãos, você ir no hospital dia, após as 17 horas, e você vê uma multidão dependendo de um atendimento médico. É triste, irmãos, olhar para a humanidade e ver a enfermidade tomando conta até dos filhos de Deus. E é por isso que eu creio que nesta campanha de Derrubando as Muralhas, irmãos, vai haver cura de muitas pessoas aqui em nome de Jesus. Vai haver milagres aqui em nome de Jesus. E quando nós começarmos a orar, irmãos, e botar as mãos sobre as pessoas, Deus vai fazer um milagre em nome de Jesus. Quanto tempo você não vê um milagre? Quanto tempo você não vê um paralítico se levantar de uma cadeira de roda? Quanto tempo você não vê uma pessoa sendo curada de câncer? Quanto tempo você não vê Deus voltando a dar a vista a cegos? Quanto tempo? Eu posso dizer para você que parte disso, o culpado sou eu. Sabia?
Como assim, pastor, o senhor é culpado? Porque eu tenho o dom de cura. Só que eu não tenho usado o meu dom de cura. Eu tenho o dom da revelação. Eu tenho o dom da profecia. Mas em algum momento isso foi perdido. Mas o que vai acontecer em maio é uma oportunidade para mim colocar os meus dons e a minha fé em ação dentro dessa igreja. Já vimos muitas coisas aqui, né, Margarida? Muitos milagres, né? Deus curando muita gente. Deus mudou, irmãos. Deus não é o mesmo do que ontem. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Então Jesus vai continuar fazendo em nome do Senhor Jesus. Então se prepare, porque Deus vai vir com uma unção de cura, uma unção de milagres sobre a tua vida em nome de Jesus. Como hoje, irmão, já está acontecendo isso neste lugar aqui. Pode aplaudir o Senhor se você crê. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Irmãos, eu não consigo subir neste altar e não acreditar que Deus está fazendo coisas no meio do povo. Eu não consigo acreditar, eu acredito que Deus sempre está fazendo algo no meio do povo. Pode não estar fazendo na minha vida, mas na sua vida Ele pode estar fazendo hoje. Vamos ativar a nossa fé. É o que aconteceu aqui com o cego Bartimeu, irmãos. Ele foi curado por Cristo. A cura foi total, imediata, definitiva. Depois que Jesus faz a obra espiritual, Ele começa a mexer nas feridas do nosso viver, irmãos. Não sei qual é a ferida que está machucando a sua vida neste dia, irmãos. Mas sei que se você entregar sua vida para Jesus, Ele salvará a sua alma e cuidará das suas feridas hoje, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, irmãos, qual é a sua dor hoje? Eu te pergunto aqui, qual é a sua dor hoje? Amado, Jesus quer cuidar desta dor. Jesus quer curar este sofrimento que está abalando a sua vida. Jesus quer tratar, amados, da sua enfermidade. Jesus quer dar uma nova vida para você, irmãos. Jesus quer te curar e te libertar por completo. Jesus quer fazer um milagre na sua vida hoje, aqui neste lugar, em nome de Jesus. Só os que recebem a vitória, levante sua mão e diga assim: eu creio no meu milagre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, eu também creio em nome de Jesus. Uma terceira coisa que eu posso tirar aqui de aprendizado nesse texto: Bartimeu foi guiado por Cristo. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Irmãos, tente imaginar a cena. O homem é cego de nascença. Nunca viu o rosto de um ser humano. Claro que ele deveria ter habilidade com o tato, para ele poder tentar discernir como era uma pessoa. Mas não era comum os judeus se permitirem ao toque físico.
Isso poderia acontecer dentro da família dele. Então assim, ele não tinha muita experiência de tocar no rosto de uma mulher para tentar imaginar como ela era. Agora está ali, cego, nunca enxergou na vida. Ele fala com um homem que ele nunca viu, e muito menos ouviu. Esse homem fala para ele: você está curado. Os olhos dele se abrem. Primeiro rosto que ele vê, um homem cabeludo, barbudo, vestido com vestes simples. Aquela imagem penetrou na sua alma. Foi a primeira imagem de um rosto humano que entrou no seu cérebro. Cérebro. Você fala cérebro ou cérebro? Eu falo cérebro, que é o certo, né? Está errado? Então, irmãos, a primeira imagem que fixou, Jesus. Quando ele vê o rosto de Jesus, irmãos, ele não quer saber de seguir mais ninguém, a não ser aquele rosto que ele viu. Por isso, irmãos, que Cristo tem que estar impregnado em nós, irmãos. Cristo tem que estar estampado em nós. As pessoas têm que olhar para nós, irmãos, e ver Jesus Cristo nas nossas vidas. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Cristo. Então, irmão, ele seguiu aqui Jesus para Jerusalém, a cidade onde Jesus chorou, onde Jesus suou sangue, onde Jesus foi preso, sentenciado, condenado a pagar a sua vida ali naquela cruz, irmãos. Ele seguiu não uma estrada com tapetes vermelhos, mas um caminho cheio de pedras, espinhos. Ele não seguiu o caminho da glória, mas seguiu o caminho da cruz. Ele trilhou, amados, o caminho do discipulado. A nova vida de Bartimeu foi Jesus quem a deu, irmãos. Então nada melhor do que seguir Jesus e dedicar toda a sua vida a Ele. Foi isso que Bartimeu fez, irmão. Ele caminhou atrás de Jesus, ele viu o sofrimento de Jesus, ele viu as dores de Jesus, ele viu tudo o que Jesus passou, mas isso não desanimou ele de continuar seguindo Jesus. Meu irmão, minha irmã, não importa as dificuldades e as lutas, continue seguindo Jesus. Se Jesus te levar pelo meio do caminho das pedras, vá, irmãos, porque Ele estará à sua frente. Se Jesus te levar aos desertos, vá atrás dele, irmãos, porque Ele vai fazer brotar água no deserto. Meu irmão, irmã, põe a tua fé em ação, põe a tua fé em ação, traga à existência o que não existe. Meu irmão, creia que a palavra é suficiente para mudar a nossa história. Glória a Deus, eu estou pregando para homens e mulheres inteligentes, sábios. As palavras que nós ouvimos neste altar são verdadeiras pérolas preciosas, irmãos, que nos conduzem no caminho da vitória. Então Jesus, irmãos, deu uma nova vida a Bartimeu. Neste dia, irmão, Jesus quer dar uma nova vida para você também aqui. E você poderá experimentar, irmãos, todas as maravilhas que o cego Bartimeu experimentou andando com Jesus. Experimente os fatos de uma nova vida em Cristo. Você hoje pode ser salvo, você hoje pode ser curado, você hoje pode ser guiado por Jesus.